Bate-papo. Nós estamos em contato com o Jonas Calvi, prefeito de Encantado. Prefeito, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, prefeito. Começo lhe perguntando como estão as coisas por aí, depois que as águas baixaram, agora vento, frio nesse comecinho de terça-feira, mas uma notícia boa que vem a sequência de dias de tempo seco. Como que estão as coisas por Encantado? Bom, pois é, sabe que agora com o tempo não chovendo, né, mesmo frio, mas já essa possibilidade de termos uns dias aí sem chuva facilita bastante o trabalho, né? Porque nós estamos aqui com algumas situações ainda, muitas situações ainda de barro e de lama, né? Dentro das comunidades, as ruas dos bairros, muitos acessos ainda ao interior, que a gente foi já 2, 3 vezes, mas a gente só conseguiu fazer o acesso mesmo, uma estrada do interior, a gente só fez o acesso aí para passar um veículo. Então, agora, com essa possibilidade e até questão de mais máquinas, né, mais equipamentos que nós contratamos, aí a gente consegue voltar para esses lugares e realmente fazer o restabelecimento daquela rua, né, daquela estrada, mesmo sendo do interior. Mas são dias difíceis, né? E dias... Hoje nós estamos aí no dia 29, não, hoje é 28, né? 28, prefeito. 28. Hoje é dia 28 e amanhã faz 30 dias, né? De quando começou. Foi numa segunda-feira quando começou tudo isso. Mas são 30 dias, assim, que todo dia é um desafio novo. A situação que nós tivemos lá de setembro, ela foi uma situação assim catastrófica, mas ela foi bem mais rápido que essa, né? Teve um evento climático só. E aqui nós estamos tendo vários eventos, né, de maior ou de menor proporção, mas em 30 dias. Então isso dificulta muito. Graças a Deus aqui a gente conseguiu restabelecer algumas, principalmente saúde, educação, muito rapidamente, mas são desafios enormes que nós temos pela frente. O que nos preocupa muito é a questão de empresas, né? Nós, graças a Deus, as empresas que foram atingidas, que nós conversamos com eles, ninguém tem intenção de sair de Encantado, muito pelo contrário, tem empresas aí que pegaram pela 4ª vez, né? Mas ainda estão muito fortes e estão com essa intenção de permanecer no município. Tu sabe, prefeito Jonas, que o pesadelo, ele não termina, né? E a gente até falou, a segunda enchente foi um pesadelo dentro do mesmo pesadelo, é uma coisa inacreditável. Mas a gente quer saber, Jonas, em relação à destruição. Aqui na parte baixa, a destruição, em alguns pontos, ela foi total. Não sobrou absolutamente nada. Como é que se deu esse evento aí na cidade de Encantado em relação à destruição de casas, de parques, até de escolas? Fala um pouquinho desse cenário pra gente. Pois é, sabe que nós não temos um local aqui que teve uma destruição completa, né? Por exemplo, o bairro Navegantes. Ele foi todo ele destruído? Não foi todo o bairro. Onde pegou lá, a água pegou em setembro, teve locais ali que pegou 1 metro, 1,20 m a mais, tá? Esses pontos, sim, eles praticamente destruíram, né? Mas às vezes não quer dizer que aquela casa está de pé, que ela tem condições de ser habitada, né? Escolas, nós temos escolas aí que pegaram, nas 4 vezes pegaram água, né? Água, barro, todo esse material que fica depositado aí da enchente. Também estamos estudando para trocar elas de local que não seja que não tenha risco, né? Nem de enchente, nem de deslizamento, que é outro fator que nós tivemos agora, né? A gente sempre ficou cuidando muito do Rio Taquari, a elevação do Rio Taquari, e aí de uma hora para outra o problema também veio nas nossas costas, né, que são os deslizamentos, tá? Mas de uma forma geral, temos vários pontos em várias localidades do município. Por exemplo, a linha Cedro, que é no interior, né, quem chega em Encantado aqui para lado de cima do pedágio, ela foi destruída, são 16 famílias que tinham lá, essas não foi todas aí estão num abrigo. Então, essa localidade foi destruída, mas é uma comunidade do interior, uma comunidade pequena.
bairro Navegantes, a parte lá de baixo do bairro Navegantes foi destruída. Lago Azul foi destruída, Vila Moça foi destruída, partes desses bairros foram destruídos, né? Então, é uma situação bem complexa, porque nesses locais, principalmente, a gente já estava com a situação de setembro encaminhando um restabelecimento para essas pessoas que estavam lá. Só que hoje a gente não tem mais essa intenção, tá? Nós não podemos mais ajudar para que essas pessoas retornem para suas residências e que daqui a pouco, mais daqui uns meses, possa pegar a enchente de novo. Porque lá em setembro, não sei se vocês ouviram isso também, o episódio de setembro era de 100 em 100 anos, né? Porque a última deu lá em 1941. Agora deu tantos anos depois. A próxima só daqui a 100 anos. As pessoas diziam, eu nunca mais vou ver uma situação dessas. E nós estamos vivendo uma situação pior da de setembro, questão de 8 meses depois. Então, são situações que não temos mais justificativa de permanecer nessas mesmas condições e investir, né, e até deixar que essas pessoas aí retornem para esses lugares aí que não tem mais condições de ser habitado. Prefeito, essa tem sido uma das principais pautas com as autoridades que a gente tem conseguido falar aí nos últimos dias, a pauta das moradias, porque a gente foi percebendo que à medida que a gente vai conversando com os prefeitos, esse número aumenta, é isso que o senhor diz, não significa que a casa está lá, que ela tem condição de ser habitada. Nós temos números já, prefeito, da necessidade de moradias em Encantado e como que essas pessoas estão sendo cuidadas nesses dias? Bom, nós estamos... conforme tu falaste bem, conforme vai passando os dias, a gente vai atualizando os nossos relatórios, tá? Porque no primeiro momento, a gente vai e olha a casa que está totalmente destruída, tá? Que não tem mais, visivelmente, a gente vê que não tem mais condições de retornar, tá? A situação, nós estamos com 390, né? Estávamos com 390 casas destruídas e mais 1.310 as casas que estavam assim com uma possibilidade de não ter retorno, estavam danificadas, né? Alguma coisa mais leve que se enxergava, tá? Agora nós estamos a campo, então, com a nossa parte técnica aí para fazer esses levantamentos. Com certeza, dessas 1.310 aí, vamos ser bem otimistas, que a metade vai estar condenada, né? Ou está condenada pelo fato da estrutura dela, né? Ou elas estão condenadas porque estão nessa área de inundação, essa área de risco. Então, além das 390 aí, nós vamos ter aí, vamos colocar mais umas 500 casas aí que vão estar danificadas no município de Encantado. Tem muita resistência ainda das pessoas, a gente sabe, a gente entende, né? Esse é um processo muito difícil de gerir, prefeito Jonas, que é do retorno, né? As pessoas, elas tentam retornar à sua residência e daí tem esse risco aí de uma nova inundação. Como é que está a resistência aí da população em Encantados? Essa resistência ela é muito grande, tá? E tem muitas pessoas que, e esse é um desafio nosso, compreender essas pessoas, tá? Porque eles nasceram aí, eles se criaram ali, né? Tem alguns que eles acabam se confundindo com a história da localidade, a história da comunidade, né? Tem os ribeirinhos, enfim, nós temos que compreender essa condição deles também, tá? Porque a partir do momento que a gente compreende a situação e como se deu historicamente, culturalmente, também fica mais fácil para a gente poder ter as nossas ações e as nossas atitudes, tá? Essa situação de alguns pontos específicos, nós não estamos incentivando, não estamos dando condições, não estamos autorizando que eles voltem para suas casas. Só que aí vamos lá, né? Nós, enquanto administração, enquanto prefeitura municipal, não dá essa autorização para eles retornarem para as casas. E eles vão para onde, então? Esse que é o nosso desafio. Hoje, eles estão em casa de residências, né? Estão em residências do aluguel social. Nós estamos com mais de 250 aluguel social e
os nossos abrigos provisórios, né? Que aí também é uma situação que nós estamos tentando minimizar a permanência desses pessoal que estão, dos desabrigados, que estão dentro dos abrigos, incluindo formas aí de o atendimento, óbvio que a gente faz esse atendimento, mas algo sim que possa colocar divisórias para determinar melhor um espaço de cada um, para que eles tenham uma segurança, né? Não deixar com aquelas lonas pretas. Então, são situações que a gente vai trabalhando paralelamente também com isso, tá? Mas a questão cultural, ela precisa ser bem trabalhada. E porque essas pessoas, elas começam a retornar para suas localidades. Nós, aqui no bairro Navegantes, nós começamos agora, final de semana, fazer uma limpeza de rua, tá? Até para dar uma condição ali das pessoas poderem transitar aí no bairro Navegantes. Mas os projetos que nós estamos, tanto o projeto do governo federal, né, da questão de habitação, governo federal como o governo estadual, não é construção de moradia nesses locais, muito pelo contrário, né? A condição é quem vai receber uma habitação nova, a condição é dar a sua casa, né, que tinha a sua propriedade, quem tem a propriedade, óbvio, dentro lá do Navegantes, dentro dessas áreas aí, para só assim poder ir para uma nova residência. A gente sabe que não é fácil e não é simples assim, mas essa vai ser a nossa condição e a nossa condução para os beneficiados desse novo programa. Prefeito, esses beneficiados, esse novo programa, esse retirar essas famílias destas áreas de risco, isso a gente sabe é um processo que é demorado, não tem nem como a gente fazer, prefeito, uma jogada de expectativa de data para que isso aconteça, e aí nesse período não há aluguel social para todas as famílias, muitas ficarão ainda por tempo indeterminado nos abrigos, é isso? Isso aí, isso é a condição que nós temos hoje, né? Nós precisamos ali dar uma condição melhor nessas famílias que estão no aluguel social. Uhum. Tem essa grande dificuldade aí de conseguir, a gente acaba abrindo condições de poder ter na mesma casa, né, uma casa de 2 pisos aí, que a gente possa colocar 2 famílias e atender com 2 aluguéis sociais. Isso também tem essa flexibilização. A renda também, para comprovação de renda, aumentou, a gente aumentou a renda para a concessão desse aluguel social, mas a nossa preocupação agora, referente a essas pessoas, é as condições dentro dos abrigos, tá? Hoje não está chovendo, né? Mas está frio, muito frio, né? A gente está fazendo um atendimento direto na questão de na parte médica, na parte social, né, psicossocial também, as crianças retornando já, desde a outra semana, retornando para as salas de aulas, né, e poder encontrar algumas formas de minimizar a situação que eles estão ali dentro. Porque não adianta a gente dizer, vai começar as construções, né, mas as construções vão demorar. Por mais rápido que seja a construção de uma casa, a construção de um prédio, ela vai meses, né? Então, mesmo assim, nós precisamos encontrar. Por isso que a gente está atrás de algumas opções para fazer divisórias, porque eles têm a preocupação, alguns não estão indo trabalhar ou não querem ir trabalhar porque eles têm as suas coisas, né? E essa foi uma diferença aqui, nossa, em Cantalho. Eu acredito que alguns outros municípios aconteceu a mesma coisa. As pessoas não perderam tanto quanto da outra vez, porque a gente conseguiu passar os alertas, a gente conseguiu passar os avisos, né? Pedir para as pessoas se anteciparem e saírem das residências. E a partir do momento, então, conseguiram retirar um número maior de pertences. Só que daí, se eles vão lá no parque, por exemplo, né? Eles têm uma divisória lá que eles se organizaram de lona. E também não tem a segurança para deixar ali os seus pertences e poderem trabalhar. Então, também tem que ter esse cuidado e esse olhar para a gente poder atender e minimizar, tá? Porque não sei se vocês andaram já nos abrigos, conversando com as pessoas aí, são situações que cortam o coração da gente,
né? E a gente não é só se sensibiliza com aquilo, mas a gente acaba se pertencendo. E quando a gente se pertence a toda essa situação, a gente sofre junto e precisa se resolver essas situações. Prefeito, a questão de replanejar a cidade, a questão da realocação das famílias, isso é a médio, a longo prazo, as pessoas não têm muita paciência, a gente entende, né? Mas eu noto que existe uma preocupação muito grande dos prefeitos e principalmente dos secretários de que agora não dá mais para errar. As pessoas não podem voltar para suas casas, aonde pega água, e se precisa replanejar a cidade. E fazer um replanejamento, isso nem sempre é rápido. Aliás, é difícil, é complicado, é um trabalho duro, é um trabalho longo. Mas vocês já têm, por exemplo, esse planejamento, pelo menos o escopo inicial, ele está pronto? Para onde vai a cidade de Encantado, principalmente para aquelas pessoas que geralmente ou sempre são atingidas pela cheia? Bom, sabe que esse era um assunto que nós estávamos debatendo já, tá? E, claro, não numa proporção, numa gravidade dessas, né? Desses eventos que, principalmente agora, desse de maio, né? Nós já estamos tentando reorganizar algumas situações pontuais do município de Encantado. Um exemplo é o bairro Navegantes, Lago Azul, a parte baixa do Lago Azul, da Vila Moça. Então, nós já estávamos com esse plano de habitação, tá? Que é 168 habitações que nós temos já contemplados em áreas que não são áreas alagáveis, né? Mas que também com algumas características, que é não distante de posto de saúde, da rede de educação, ou seja, a creche, ou seja, as escolas, né? As EMEIs, as EMEFs. Então, nós já estávamos avançando nisso, tá? E até com alguns ensaios aí e reuniões para começar a mudar o nosso plano diretor. Só que, óbvio, com toda essa situação agora, ele também, em alguns pontos, ele precisa andar mais rápido, né? Nós, por exemplo, a gente tinha se reunido com a associação, a CEAVALE, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do município. Nós criamos uma comissão para tratar desse assunto do plano diretor e essas áreas de interferência, junto com a CEAVALE, a Associação Comercial, Câmara de Vereadores, OAB, enfim, as forças vivas, né, as entidades do município, junto com o poder público, para fazer esses estudos, essas análises. Determinar algumas áreas, né, que são residenciais, áreas mistas e áreas industrial, tá? Porque na nossa visão aqui, essa parte da habitação é algo que precisa ser resolvido urgentemente, né? Porque essa dificuldade que nós temos agora, as pessoas estão nos abrigos, só que nós não podemos esquecer que nós precisamos áreas de terras também, e o município precisa pensar e viabilizar a questão das empresas, porque se nós vamos ter todas essas habitações, todas essas pessoas de uma forma ou outra agora estão sendo atendidas e vão ser atendidas depois, não adianta nós trabalharmos a questão da habitação e não trabalharmos a questão de desenvolvimento, né, e permanência das empresas do município. E isso quer dizer o quê? O município de Encantado está em busca de uma área de terras para que a gente possa fazer um distrito industrial, tá? E não é só a área de terras. Nós precisamos, por tudo isso que aconteceu, até pouco tempo, nesse último estudo que nós estávamos avançando, era a questão só de uma área de terra. Agora nós temos que ter a área de terra e com uma infraestrutura para já poder colocar essas empresas para dentro, né? A infraestrutura que eu digo são a construção de pavilhões, áreas maiores para empresas que precisam de um espaço maior, mas nós temos empresas, microempresas, que também precisam dessa atenção, que é o que movimenta o município, né? Nós temos que ter o olhar, sim, das empresas grandes, que movimentam bastante, que empregam bastante, mas também aquela empresa familiar, aquela empresa individual que precisa ter um espaço para que ela possa estar ali dentro, trabalhando, gerando renda, né, gerando emprego e desenvolvendo o município de Encantado. Então, são dois olhares aí que a gente tem já de desenvolvimento, questão também dessas áreas, né, para onde vai crescer o município, que tem muitos lugares que a gente pode crescer,
E se tu vai falar da questão turística também, tem muitos lugares que a gente possa desenvolver turisticamente, que era o que já estava mais com uma visão assim mais concreta, né, da onde que nós poderíamos crescer na parte do turismo. Mas agora também vem toda essa parte de empresarial, indústria e habitação também. Os desafios são enormes, tá? E na minha compreensão, aqui na minha visão, parece que essas entidades, associação comercial, as entidades dos engenheiros, né, a própria OAB, Câmara de Vereadores, que também exerce um papel fundamental nessas discussões, estão todas elas aí imbuídas para que a gente possa sentar e resolver muitos dos desafios que nós temos. Prefeito, sempre bom falar contigo, bom trabalho, a gente sabe que é exaustivo o trabalho que se tem pela frente, né, que você está realizando em quase 30 dias e que se tem pela frente, certamente logo ali a gente volta a falar. Obrigado, um grande abraço a todos e sempre que precisarem a gente está à disposição. Abraço. Prefeito Jonas Calvo, prefeito de Encantado, listando aí os inúmeros desafios que tem uma administração que vive, amanhã completando 30 dias, uma grande catástrofe, né? São pautas que não param de surgir. O prefeito faz uma fala bem importante sobre como proporcionar um pouco de... nem é conforto, né, mas é dignidade, é respaldar as pessoas que estão nos abrigos para que elas possam sequer trabalhar, porque não se sabe quanto tempo essas pessoas ficarão nos abrigos, por mais que se trabalhe exaustivamente. Como disse o prefeito, não é fácil, né? Eu tenho dito muito isso, é muito simples do conforto da minha cadeira aqui do estúdio eu falar, não podemos colocar mais essas pessoas em áreas de risco, mas tirar as pessoas, colocar em outro lugar, com infraestrutura, com acesso ao trabalho, à escola, ao posto de saúde, isso não é simples, é muito complexo e demorado. Por mais, a frase do prefeito é ótima, ele fala, por mais rápido que seja, é um processo demorado. E também é muito fácil, do conforto do nosso lar, a gente questionar as pessoas que estão nos abrigos e não estão, por exemplo, trabalhando, né? Não estão indo cumprir com o seu dever de trabalho. Claro que nós temos, né, dentro desse contexto, as mais diversas realidades, mas o prefeito toca num ponto muito importante. As divisórias nos abrigos são de lona, Moisés. São de lona para que a pessoa possa ter o mínimo de sensação da sua família, do seu lar. Então não há segurança nenhuma. Aline, eu estou bem convicto, tá? E daí é muito de longe aqui, é como eu sempre falo, aqui no conforto do ar-condicionado, lá da minha casa quente, que não pegou enchente, é sempre mais fácil. Mas eu estou muito convicto de que quando a casa não foi danificada ou não foi destruída, ela precisa ser limpa e a pessoa precisa voltar para casa. E na próxima enchente, retira ela, volta para o abrigo. E assim a gente precisa fazer até que ela seja realocada. Permanecer no abrigo é muito difícil. Mas pelo que disse o prefeito, e sim, concordo contigo, muito né? Difícil. O que é a moradia provisória? Nesse caso, provisória vai ser se o técnico disser que a casa tem condição de ser habitada novamente, então ela se torna provisória porque ela está numa área de risco. Mas pelo menos devolve até a próxima enchente, como disse o Moisés, um mínimo de condição. Agora, Moi, nós temos um número de casas ou levadas ou danificadas, e esse número ainda não é preciso, ele pode aumentar a cada cidade que nós conversamos com cada prefeito, que é assustador. É que, Aline, Encantado, por exemplo, olha só os dados passados pelo prefeito. 390 destruídas. Destruídas, ou seja, são 390 famílias que não têm casa. 1.310 estão danificadas e elas vão passar por uma avaliação. E daí ele disse, olha a expressão do prefeito Jonas, aliás, que tem uma fala muito boa, tá? O Jonas tem uma fala sem ufanismo, sem delírio, ele vai direto ao ponto. Ele fala assim, sendo muito otimista, 50% dessas casas serão condenadas. Ou seja, esse número vai baixar. Ele já olhou o ambiente. Daqui a pouco vai ser 30, 40, é que não dá para causar um pânico, mas daqui a pouco vai ser menos. Então nós estamos falando de pelo menos mais 700 casas. Pegando as 390, 1.090. Setembro e abril, maio. Mas é muita coisa, hein? É muita coisa, é muita coisa. São muitas famílias, né? É um impacto muito grande. É recolocar essas famílias em outros lugares. E aí, de novo, né? Hoje nós estamos falando de Encantado. Ontem falávamos de Cruzeiro, Arroio do Meio, Estrela.
Lajeado. Lajeado, E assim Bom vai. Retiro, e assim a gente vai, né? Imigrante. E o prefeito também toca no outro ponto que agora a gente precisa liberar aqui para o Independente Notícias, que é, se até então nós ficávamos olhando para o nível do rio, tivemos outro impacto nas nossas costas, que foram os desmoronamentos. Sim. Em muitas cidades que nunca sequer tinham vivido isso, né? Aqui a gente nem mencionou Marcas de Souza, por exemplo.